Olá, eu sou a professora Edna Eloy, sou mestra em Letras e Linguística pela UFG. Estou na rede, na escola Professora Lena Leão e lotada também no Cefop, fazendo parte da equipe do currículo, responsável pela matriz de língua portuguesa do 3º ao 9º ano. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz do nosso município, sabendo que o currículo está em construção e nessa manhã nós estamos aqui representando a área, de linguagens. Então agora é com vocês a professora Lívia. Bom dia pessoal. Sou a professora Lívia Carvalho, estou na rede há 20 anos, sou doutoranda em Educação Física pela UNB e atualmente eu estou na Escola Municipal Afonsina Mendes, também aqui no SEAD e participando da equipe de currículo no Cefop. Bom, nós viemos representar a área das linguagens, E nós temos na linguagem, então, os componentes de língua portuguesa, de educação física, arte e língua inglesa. E nós viemos especificar um pouquinho sobre esses componentes curriculares. Bom, qual é a relação, entre esses componentes dentro da área da linguagem? A área da linguagem, ela tem uma diversidade, Nós trabalhamos, então, a linguagem verbal, que seria oral ou visual motora, como as libras, e também a escrita. E também a linguagem corporal, que é a que nós enfatizamos na educação física, juntamente com a linguagem visual, sonora, cênica e digital. Lívia, o que a BNCC fala, sobre as linguagens? Ela diz que, por meio dessas práticas, com essas linguagens, as pessoas vão conseguir se comunicar. Elas vão interagir com elas mesmas e com o outro, promovendo essa comunicação e se constituindo como sujeitos sociais, Nessas interações, então, com as linguagens, elas conectam os conhecimentos e também as atitudes e os valores culturais, morais e éticos. Bom, e qual seria o objetivo dessa área que nós estamos aqui representando? A finalidade da área das linguagens é possibilitar a esses estudantes participar de práticas diversificadas de linguagens, que eu apresentei, e para permitir que eles ampliem suas capacidades expressivas e manifestações artísticas, corporais, linguísticas, como também os seus conhecimentos sobre essas linguagens, continuando as experiências vividas na educação infantil. Bom, como é que nós construímos, a matriz curricular? A matriz curricular de língua portuguesa, ela foi construída pensando justamente em explicar por meio das múltiplas linguagens, corporal, visual e oral e escrita, brincadeiras, jogos, e ainda que os alunos não dominem, a escrita, as formas de comunicação oferecidas, pelo ensino fundamental se inserem no âmbito da oralidade. Isso é extremamente interessante em língua portuguesa. Quando a gente fala de língua portuguesa, Edna, o que seria hoje o enfoque da língua portuguesa? O enfoque da língua portuguesa, gente, manteve, e isso vem de antes de muitas pesquisas, a centralidade no texto. Então, nós continuamos com a centralidade do texto e dos gêneros textuais, Esse é o enfoque da língua portuguesa. E nós devemos, então, e nós pensamos a respeito disso na construção da matriz, que a língua portuguesa precisa continuar contextualizando e, ao mesmo tempo, articulando o uso social da língua. Então, nós não podemos perder de vista o texto. Bom, o que nós vamos verificar? Para nós trabalharmos, a matriz, eu sei que a gente tem aquele hábito de ir ao conteúdo, ao objeto do conhecimento. Mas nós devemos levar em consideração as habilidades. E as habilidades, o que representa as habilidades? Nós precisamos ler as habilidades. Nós precisamos interagir com as habilidades na matriz. O que representa a habilidade? O verbo, ele representa o processo cognitivo. Por isso, a habilidade é extremamente importante.
O efeito de sentido é o complemento do verbo, são os objetos do conhecimento. E os modificadores, gente, são o contexto. Então, como eu vou ensinar, por exemplo, a acentuação, o como eu vou trabalhar a acentuação. Então, aqui, ó, são os modificadores, o contexto e a especificação. Então serão as oxítonas, ou as paroxítonas, ou as proparoxítonas. Aqui nós temos os modificadores, que então regem qual que deve ser observado naquela habilidade. Outra questão que é de extrema importância, as habilidades são construídas num crescente. Então nós vamos aumentando essa questão das dificuldades. Por isso as habilidades são tão importantes para nós, porque nós devemos observar essa questão das habilidades. Bom, aqui são as nomenclaturas, né? Ensino fundamental, língua portuguesa, a gente é a única, por isso nós colocamos aqui, porque nós temos essa referência em língua portuguesa, e isso é interessante, porque tem ganho que só vai acontecer do 1º ao 5º ano, ou do 6º ao 9º ano. Então essas habilidades são habilidades que devem ser desenvolvidas, como habilidade de leitura, gente, do 1º ao 5º, do 6º ao 9º ano. Só que nós vamos aumentando o que, gente? As dificuldades, a complexidade de cada texto, a complexidade da organização de cada texto. Um exemplo disso é que muitas vezes nos anos iniciais, os verbos iniciais das habilidades são experimentar, né? Experimentar e fruir, especialmente na educação física. E futuramente, mais nos anos iniciais, já coloca ali experimentar, fruir e refletir acerca daquele assunto. Então já começa uma complexidade maior à medida que as crianças vão crescendo e se desenvolvendo. Porque a BNCC segue a taxonomia de Bloom, né? Então vai aumentando essa questão da complexidade. Isso. Então aqui, olha, nós temos, por exemplo, o identificar. Então isso já é um patamar a mais. Não é só reconhecer, é identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recurso gráfico, visual, né, em texto multissemiótico, que é uma novidade na BNCC. Essa questão dos textos multissemióticos, né, que envolve letras, envolve imagem, cores. E aqui, olha, efeito de sentido é o complemento. O verbo identificar e os modificadores, aqui, gráfico, visuais, né, são os modificadores. Bom, a língua portuguesa, o critério de organização. Já começamos falando sobre esse critério, gente. Como que a matriz, ela é organizada? Ela é organizada a partir da diversidade e complexidade dos gêneros. Então a gente precisa entender isso. Muitas vezes eu tenho um gênero no 2º ano, no 3º, ou no 3º, no 4º e no 5º, não tem problema. Mas o que o professor é o curador? O professor é quem seleciona os textos. Então eu não posso trabalhar o mesmo texto no 3º, no 4º e no 5º ano, gente. Quando chega no 4º ano, eu trabalho o mesmo gênero, porém eu pego um texto de maior complexidade, que exige mais do estudante. Então veja bem, as práticas consideradas em cada campo de atuação. Não é só o ler por ler, mas em qual veículo circula aquele gênero? Em qual prática social eu utilizo aquele gênero? Eu vejo aquele gênero? Aqui a questão complexa do texto, em termos de temática, os temas mais complexos, as análises sintáticas, a estrutura sintática, gente, mostrando uma complexidade maior em determinados textos. E também, aqui a gente observa essa complexidade das habilidades. Consideração da cultura digital, das tecnologias digitais, dos textos digitais, dos gêneros digitais, que não tem como a gente escapar a essa realidade. A língua portuguesa, ela tem que acompanhar, né, todo esse processo. Bom, a progressão, a gente vai considerar a diversidade cultural. Nós não vamos abandonar o clássico, viu, gente? Nós não vamos abandonar os gêneros clássicos. Nós temos os gêneros da internet, das mídias, dos jogos, mas os gêneros clássicos, eles permanecem. Bom, e a educação física, como um dos componentes da área das linguagens, juntamente com a língua portuguesa, a língua inglesa e a arte,
né, ela passa a ser um campo de conhecimento, né, que está inserido na área das linguagens como um grande ganho para a nossa área. Por quê? Porque nós da educação física temos uma herança histórica, né, de educação física muito biomédica. Então, a partir de quando a BNCC traz a educação física dentro da área das linguagens, a gente vem enfatizar as práticas corporais, especificamente trabalhando a cultura dos nossos estudantes, tá? Então, que a educação física vem contribuir nesse contexto, né? A gente tem que oportunizar as vivências com as práticas corporais e seus diversos significados para cada realidade, né, de cada discente. E aí vai oportunizar que por meio daquele movimento, daquela prática corporal, a criança possa expressar, né, suas ideias, suas opiniões, principalmente por meio da linguagem corporal. Então, a criança que vivencia, que experimenta, né, aquelas práticas corporais, diversas práticas corporais, ela está se comunicando, né, e está interagindo, e ali ela está produzindo ideias, ela está expressando seus sentimentos, suas emoções, e não somente uma educação física biomédica que vinha só para repetir o movimento, né, para copiar o professor. Não, hoje eles têm uma liberdade maior de se expressar por meio do corpo, né, e a educação física ela vem também para contribuir para a formação de sujeitos, de cidadãos mais conscientes. Por quê? O nosso objetivo na educação física não é só que ele experimente as vivências das práticas corporais ali na aula. Não, é que ele crie um gosto pelo movimento, né? Para que ele leve para a sua vida, leve para as pessoas ao seu redor, leve para o seu contexto de vida aquelas práticas corporais. Então, que a gente oportunize a vivência ali dos jogos e brincadeiras, né? Da cultura popular, para que aquelas crianças levem para suas vidas esses jogos e brincadeiras. Para que eles possam brincar com os irmãos, né? Na rua de casa, com os primos, em todo o seu cenário de vida. Essa é a ideia que a educação física vem trazer. E a gente vem destacar que sem saúde não há desenvolvimento. Então, mais uma vez, eu venho salientar a importância de valorizarmos a educação física na escola. Né? A educação física, com esse período pandêmico, ela é um caminho interessante para a gente cuidar, sim, da saúde e do protagonismo das nossas crianças. Crianças não... a gente percebe que nesse ano que a gente realmente voltou, as crianças não têm as mesmas habilidades, elas não estão conseguindo se desenvolver num ritmo tão acelerado, né? Tão regular como elas se desenvolviam. Então, primeiro, a gente precisa cuidar da saúde dessas crianças para que realmente aconteça o desenvolvimento. E a educação física vem, sim, contribuir significativamente nesse contexto. E qual seria, então, Lívia, o objeto da educação física para a BNCC? Então, seguindo as ideias do coletivo de autores, que é uma obra clássica para a educação física, o objeto de estudo é a cultura corporal de movimento. Então, o que define a cultura são as experiências das nossas crianças e adolescentes, né? Inclusive as experiências corporais. Então, se a gente conseguir que elas vivenciem aquelas práticas corporais e levem para a sua vida, né? Eles terão, sim, a possibilidade de construir culturas mais saudáveis, né? Valores importantes para a formação humana, contribuindo, assim, grandemente para o desenvolvimento e para a aprendizagem dessas crianças. Então, é muito importante pensar o corpo, incentivar realmente as crianças a cuidarem do próprio corpo, ofertar essas possibilidades de vivências das práticas corporais, para que elas protagonizem sua própria vida e levem essas experiências da escola para além dos muros escolares. E a educação física, então, a BNCC vem destacar as práticas corporais como um caminho de expressão em busca do conhecimento que eles têm que adquirir ali a partir das práticas pedagógicas, das ações educativas, né? Então, a gente precisa refletir durante as aulas de educação física, seja nos anos iniciais ou finais, né? Refletir com eles as questões culturais, históricas e sociais, né? Que são ligadas, relacionadas às práticas corporais. E incentivar que eles realmente reflitam sobre essas práticas corporais, de onde elas vieram, né? Qual o contexto que elas acontecem hoje, se é possível vivenciá-las fora da escola, em que locais, seja nas praças dos bairros, né? Seja nos feirões ali, próximo à escola, né? E aí a gente vai conseguir sim desenvolver habilidades socioemocionais ligadas a essas práticas corporais. Bom,
rapidamente aqui, né, que nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. A educação física na matriz curricular, ela é composta de 6 unidades temáticas, desde brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas de aventura. E eu trouxe aqui uma ideia, aqui uma parte, né, da matriz dos anos iniciais, em que a gente tem data, unidade temática, objeto de conhecimento, e essa ideia aqui que eu tive foi para tentar ajudar vocês, que seria indicações de conteúdos. Lívia, eu sou obrigada a fazer tudo isso? Não, são ideias. Se você quiser não fazer nada dessas indicações e, né, pensar em outras maneiras de atingir essa habilidade, fique à vontade. Né? A minha ideia inicial foi de colaborar, de trazer ideias para vocês, né, de alguns conteúdos possíveis, mas eles não são obrigatórios, tá? Então, eu até coloquei primeira semana, segunda semana, terceira semana. Outra questão que foi levantada nas escolas e que, né, chegou aqui pra gente, é que, Lívia, às vezes a gente está repetindo a habilidade durante um tempo. Com certeza, nós temos muitas possibilidades dentro de cada habilidade, né? Então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, esse bimestre a ginástica, né? No quarto bimestre, por exemplo, os esportes, nós temos infinidades de oportunidades de trabalhar a ginástica. Então, não é porque aqui tem uma habilidade, né, que nós vamos ficar só na ginástica ali por exemplo, fundamentos sem materiais. Não, a gente pode trabalhar fundamentos individuais, de duplas, coletivos, tem diversos fundamentos, trabalha 2 em uma aula, 2 em outra, que foi o que eu fiz aqui, ó. E aí a gente pode começar a trabalhar com músicas no meio da ginástica, a gente pode trabalhar coletivamente, né, incentivando que as crianças produzam pequenas coreografias, né, com os fundamentos da ginástica. Então tem um mundo, né, os esportes, por exemplo, nós temos, Edna, 7 grupos de esportes. E dentro desses 7 grupos tem um monte de esporte que dá para ser trabalhado, né? Então, às vezes, a habilidade é a mesma durante 2, 3 semanas, mas nós temos muito a explorar dentro dessas habilidades, dessas indicações de conteúdos, desses objetos de conhecimento. Lívia, não tem obrigatoriedade de seguir a lista que você sugeriu, Sim, mas o olhar é a habilidade, gente. Essas indicações não pode de conteúdo. fugir da habilidade. Sim, habilidade, objeto de conhecimento, unidade temática tem que ser esses indicados. Uma das coisas que me preocupa muito é cada pessoa seguir um documento. Não, nós temos um documento, esse documento é lei e esse é o documento que nós temos para trabalhar, para garantir o desenvolvimento do nosso estudante. Sim. E aí essas indicações de conteúdo é que pode seguir ou não seguir, mas as habilidades, os objetos de conhecimento, as unidades temáticas, é importante, gente, que a gente trabalhe alinhado, né? Se um aluno saia da minha escola e vai lá para a sua escola, é muito importante que tenha esse alinhamento para que ele dê continuidade ao seu desenvolvimento. E nos anos finais nós não temos as indicações de conteúdo, né? Eu achei melhor deixar essa liberdade para que o professor pense nessas qual conteúdo trabalhar dentro de capacidades físicas, né, para a unidade temática de ginástica. E você pensar em possibilidades, né, para que possa explorar essas habilidades. E para a gente fechar, né, o componente curricular da educação física, a gente sabe que a educação física ela é uma grande oportunidade de colaborar para a gente superar esse cenário difícil que a gente já está saindo, né? E vencer grandes desafios. Então, que a educação física ela não seja só um campo de conhecimento, né? Mas que ela realmente passe a ser para as nossas crianças e adolescentes um estilo de vida, que elas levem aquilo que elas vivenciaram dentro da escola para o contexto de vida delas. E aqui essas 2 imagens das minhas alunas me levam a sempre refletir bastante, né? Essa aluna está na corrida de revezamento, na competição do Zatopé, descalço, né, dando o melhor dela, e as meninas da ginástica que fazem uma riqueza muito grande, o festival que elas participam juntamente com toda a rede, né, então a ginástica vem crescendo muito e a gente vem pensar um pouquinho, né, como a educação física pode contribuir, como eu, professor, posso pensar a educação física para ela realmente fazer a diferença, especialmente nesse cenário que a gente está vivendo, para que as nossas crianças se desenvolvam, para que elas sejam mais saudáveis, para que realmente a educação física possa contribuir na formação cidadã e humana de cada uma delas, né? E aí, Edna, e a língua portuguesa, o que a gente pode destacar? Uma grande questão, né, que a matriz nossa foi organizada, a primeira coisa que você, quando pegar aquele quadro, deve observar, que lá tem
o gênero e os campos de atuação. Então, gente, a nossa matriz, é claro que ela parte de documentos como a BNCC e o DCGO, e o DCGO ampliado, nós não estamos distantes desse documento. O diferencial nosso é que nós colocamos cada campo de atuação em um mês ou em um bimestre, para ficar claro, para não colocar todos ao mesmo tempo. E isso nós colocamos no plano inicial do quadro. Então, quais são os campos de atuação dos anos iniciais? Eu tenho que trabalhar todos esses campos durante o ano. Então, o campo da vida cotidiana, os gêneros do campo da vida cotidiana. Não significa que eu vá trabalhar todos os gêneros da vida cotidiana. Eu seleciono, como eu disse antes, gente, o professor, ele é o curador e ele vê a necessidade de texto da turma. Qual o texto? Mas eu não posso acomodar no mesmo texto. O campo da vida pública, das práticas de estudo e pesquisa. Eu me lembro que quando começamos a trabalhar o gênero, né, relacionado às práticas de pesquisa, ciência, foi um choque, mas hoje nós já lidamos bem com isso. Foi, inclusive, aconteceu no município antes da BNCC, porque a gente sempre esteve um passo à frente. O campo artístico literário. Gente, eu não posso me prender somente no campo artístico literário. Ele é importante, extremamente importante, mas o campo da vida pública me traz inúmeras possibilidades de vivência. No meu bairro, no meu cotidiano, na minha cidade. E da vida cotidiana é o meu dia a dia com esse texto, com esse contexto. Então aqui eu coloquei alguns exemplos como agendas, listas, e coloquei a mesma coisa e a mesma indicação. Aqui, por exemplo, álbum, né, notícia, álbuns noticiosos, reportagens, gráficos, tudo isso é sugestão. Lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, poemas. Quando deixava por nossa conta, a gente acabava trabalhando muito mais o artístico, não era, gente? Então, por isso que a gente tem que observar que nós temos, então, o quê? Nós temos uma matriz que prioriza um campo de atuação e os gêneros relacionados àquele campo de atuação, certinho? E nos anos iniciais, esses são os campos de atuação, que tem um diferencial para os anos finais. Gente, nós devemos ensinar a língua portuguesa observando as práticas de linguagem. Todo o conteúdo deve observar as práticas de linguagem. Não há outra proposta. A proposta é o texto. A proposta é, eu trabalho a leitura, eu trabalho a oralidade, quando eu falo, como eu organizo e articulo a minha fala, para que a minha fala seja importante, seja impactante. A análise linguística e semiótica. Uma pergunta que todos fazem, Edna, não tem mais gramática? Gente, muito pelo contrário, a BNCC, ela trouxe muito mais forte esse ensino da gramática. Por quê? É análise sintática no texto. É o uso do pronome no texto. Qual é o gênero que fica melhor aquela pontuação? Qual é o gênero que fica melhor a outra pontuação? O que significa uma pontuação nos quadrinhos? O que significa um pronome naquele texto? O que significa o substantivo? O substantivo, então, quando eu for ensinar, eu pego o texto e eu mostro na minha prática de linguagem a função daquele adjetivo ali e a função daquele substantivo ali. E do verbo também. Essa questão do tempo verbal, essa coisa de passar a lista, gente, para decorar tempo verbal, isso não resolve a língua portuguesa para hoje. O que resolve a língua portuguesa para hoje é, por que esses verbos estão no passado? Eu posso dividir esse texto em duas sequências? O que me garante a sequência agora? O advérbio. Ontem eu era isso, hoje eu sou isso. Então eu tenho que observar que a língua, olha só, a análise linguística e semiótica prioriza muito mais. Edna, eu posso tirar do contexto do texto e dar a teoria, sim, mas por favor, parta do texto. Não parta da teoria. Retire a teoria do texto. Essa é a proposta. E a produção textual, Edna, por que ela vem no final? Porque eu vou escrever a partir de quê? A partir do momento que eu já trabalhei as leituras todas daquele gênero,
A partir do momento que eu já trabalhei análise linguística e semiótica proposta para aquele momento, agora eu vou produzir a partir do gênero que eu estudei. Se é cartas, eu vou produzir cartas, mas eu tenho que ter estudado. Outra questão, meus amigos, quando eu respondo uma questão do texto, eu estou produzindo texto. Então você deve ser mais rigoroso, professor, rigorosa, professor. Todos devemos observar como eles estão respondendo. Se diz alguma coisa e o que diz. Então veja bem, e aqui nós separamos, cada bimestre, nós separamos 2 componentes para cada ano. Né? Foram dois, o componente de língua portuguesa separou 2 campos de atuação para cada ano e os gêneros. Bom, a construção da matriz levou em consideração o quê? Essa questão da palavra complementar e essencial. Porque nós buscamos habilidades anteriores e agregamos às habilidades atuais. Então, por exemplo, nós buscamos a habilidade do 3º ao 4º ano, às vezes do 3º ao 5º, e colocamos a habilidade do 4º, no 4º ano. Por quê, gente? Porque se sentiu a necessidade de retomar conteúdos anteriores. Pensando no cenário que a gente tem vivido, né? Igual aqui, olha, campo de atuação. É a primeira informação que nós temos. Vida cotidiana. Aí os diversos gêneros que podem fazer parte do campo de atuação. E isso, gente, é extrema. Eu posso ter um quadrinho, uma história em quadrinho que encaixe no campo da vida cotidiana? Sim. Se eu trabalhar os temas relacionados à vida cotidiana, gente. Hoje não tem gênero puro mais. Hoje nós falamos de quê? Hoje nós falamos dos gêneros que se interpõem. Hoje nós temos o que nós chamamos de hibridismo. Um gênero dentro de outro gênero. E as grandes possibilidades desse gênero. E como a professora comentou com vocês, as práticas de linguagem, as semanas, né? E cada prática de linguagem, nós devemos observar o quê? Nós devemos observar as habilidades. E em língua portuguesa, lembra? Nós temos aquelas habilidades do 1º ao 5º, nós temos a habilidade do 4º e 5º, que significa que eu vou desenvolver essas habilidades em todo esse período. Certinho, gente? Então, olha só, aqui, por exemplo, a habilidade do 3º ano foi retomada uma habilidade do 2º. E é colocada como o quê? Complementar. Por quê? Porque foi uma retomada. Professor, você tem na matriz de língua portuguesa as sugestões de retomada, que foi algo discutido na equipe de currículo, pensando nesse cenário que nós estamos vivenciando. Então, veja bem, aqui eu coloquei um outro exemplo, o exemplo do 5º, do 6º ano. O que eu quero comentar com vocês, que é extremamente importante? Há um campo diferente do 6º ao 9º ano, que é o campo jornalístico e midiático. Então, como esse campo não aparece do 1º ao 5º, ele aparece aqui em vários momentos, do 6º ao 9º ano. Então, os gêneros do campo jornalístico e midiático vêm muito forte nesse momento. Essa é a grande mudança dos campos de atuação, do 1º ao 5º para o 6º ao 9º ano. Certinho? Que nós temos aqui o jornalístico e midiático. Então, veja bem, e foi dividido da mesma forma, um campo de atuação para cada bimestre. Certinho? E eu quero fechar essa fala dizendo o seguinte: nos anos finais do 6º ao 9º ano, temos como centralidade o texto, isso não modifica, maior ênfase, agora do 6º ao 9º ano, maior ênfase nas tecnologias digitais, nos gêneros digitais, né? E os gêneros textuais, tudo deve partir dos gêneros textuais. E o porquê aquele gênero e qual é o contexto daquele gênero. Pessoal, pode contar comigo, qualquer dificuldade. Não, nós estamos aqui, né, professora Elia? A gente veio para tentar esclarecer um pouco mais sobre essa matriz curricular. Nós temos um trabalho constante, né? A gente já está iniciando a matriz do 2º semestre desse ano. Qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer dúvida, pode nos procurar lá no Cefop, né? Que nós estamos abertos a ouvir vocês, tá? Então, viemos tentar esclarecer um pouco mais, contribuir para que a gente tenha cada dia mais uma educação de qualidade. Ok, gente, fiquem bem, né? E vamos aí com esse grande desafio que é o ensino
da língua portuguesa. Obrigada, gente. Obrigada.